Você já parou para pensar por que algumas pessoas vendem com naturalidade, enquanto outras, mesmo estudando técnicas, scripts, roteiros para venda, travam na hora de fechar? A maioria acredita que o segredo está em falar melhor, argumentar mais ou fazer até mesmo promessas maiores. Só que o consumidor de hoje, ele não decide assim. Ele decide com emoção. E se você não entende isso, então acaba que todo o resto desmoronou, que o todo o resto acaba caindo por terra. Neste vídeo, você vai aprender passo a passo como funciona a decisão humana, por que manipulação destrói reputação e qual é a verdadeira identidade do vendedor moderno que consegue vender com consistência sem parecer vendedor. A promessa ela é simples. Você vai sair deste vídeo entendendo como o cérebro compra, como agir com ética e estratégia ao mesmo tempo e como se posicionar como o tipo de profissional que o mercado valoriza de verdade. Agora, por que isso importa afinal? Porque a maior parte das técnicas tradicionais foi construída em cima de uma premissa falsa. A ideia de que o cliente decide racionalmente. Só que ele acaba não decidindo racionalmente sempre. Só que, como mostram pesquisas de Antônio Damasio, por exemplo, pessoas incapazes de sentir emoções não conseguem decidir. Se a emoção é o gatilho, insistir apenas em lógica vai criar resistência. E se o vendedor exagera e promete mais do que ele pode cumprir, então cai no campo da manipulação, que destrói totalmente aquela confiança. No fim, ética é estratégia. Intenção verdadeira vem de mais que aquela pressão. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Você explica, explica, e o cliente diz que vai pensar. Você argumenta e ele acaba respondendo que tá caro. Você tenta melhorar o discurso, mas sente que está forçando algo que não deveria. Ou pior, você já pensou até em aumentar a promessa só para ver se fecha logo aquele negócio. Bom, isso não é falta de ética, acaba sendo uma falta de método. É exatamente esse o conflito interno do vendedor moderno. Como vender sem parecer manipulador? Eis a questão. Como se posicionar como autoridade sem virar aquele snake oil seller, que é aquele vendedor charlatão do século XIX que enganava clientes com promessas milagrosas. E tem outra realidade importante. O vendedor do século XXI não é mais o cara que fala muito. Ele é hoje aquele profissional que entende emoções, que constrói confiança e cria experiências que brilham os olhos. Por isso, a gente vai organizar a sua jornada neste vídeo para que tudo faça sentido. Primeiro você vai entender por que 95% das decisões são emocionais e o que isso muda nas suas conversas. Vai por mim, isso vai mudar muita coisa. Depois a gente vai falar sobre ética, manipulação e como se posicionar de forma forte, só que sem perder a integridade. Em seguida, você vai aprender quem é o vendedor moderno e como se tornar um profissional valioso nos dias de hoje. Aquele profissional multifacetado como um diamante. E no fim, a gente vai transformar tudo isso em um modelo prático que você pode aplicar imediatamente nas suas vendas. Antes da gente começar o passo a passo, você precisa dominar alguns conceitos básicos. Nada complexo, só aquilo que vai destravar a sua visão. O primeiro conceito é a emoção vem antes da razão. A lógica não abre portas, ela apenas justifica a escolha depois. Você já deve ter escutado isso, e é por isso, quando você tenta convencer alguém apenas com argumentos, você está conversando com o lado errado da cabeça do cliente, do cérebro dele. Segundo o conceito, a gente é 95% macacos e 5% Einstein. O que isso quer dizer, na verdade? Ou seja, a gente reage de forma emocional antes e apenas depois a gente analisa o cenário todo. Vendas que ignoram isso
são mecânicas distantes e frias. O terceiro conceito é a confiança. É o novo campo de batalha. Em um mundo com excesso de promessa, o cliente detecta manipulação mais rápido do que nunca. A única forma de manter consistência é alinhar a intenção com algo claro de verdade. Agora que você tem as bases emocionais e éticas, a gente pode entrar na jornada prática. Na próxima parte desse vídeo, a gente vai começar a construir o passo a passo para você aplicar esses princípios nas suas conversas reais. Antes da gente entrar nesse passo a passo, a gente precisa organizar os conceitos básicos que sustentam todo o processo da venda moderna. Sem isso, qualquer técnica vira improviso, e improviso, você sabe, não funciona e você não consegue replicar um método validado. Porque no improviso, é claro. O conceito número 1 é a emoção decide antes e a razão ela justifica. O cérebro funciona como duas camadas. A primeira reage rápido, instintivamente, guiada por segurança, identificação e risco percebido. E aí a segunda aparece depois para montar a justificativa racional. Por isso, se o vendedor tenta convencer usando apenas lógica, ele fala com o bloco errado do cérebro antes. É como tentar destrancar uma porta, só que com a chave errada. O conceito 2 aqui é aquela ética que é estratégica. O consumidor atual ele já viu de tudo. Cada vez mais ele vai mais de tudo, a gente chega nem a acreditar. Promessas milagrosas, pressão, aquele teatro exagerado, qualquer traço de manipulação levanta o alarme naquela hora. Vender com integridade não é só ser honesto, acaba sendo uma segurança emocional para o cliente. Um vendedor, quando ele fala a verdade, ele fecha mais negócios porque o cliente percebe a intenção real naquele momento. E isso vale muito mais às vezes do que uma promessa milagrosa. O conceito 3 é o vendedor como diamante. Um diamante ele só brilha depois de lapidado. O mesmo acontece com o profissional de vendas. Ele não depende de uma habilidade única. Ah, mas só copywriting funciona. Ah, mas só aquilo funciona. Ele não depende de uma habilidade única, mas de múltiplas facetas. Escuta, leitura emocional, argumento inteligente, visão estratégica e serviço. É isso que transforma alguém comum em alguém que é valioso de verdade, aquele profissional raro e também confiável. E quando a gente fala de vendedor, isso é raro, não é mesmo? Agora sim a gente vai começar um passo a passo. O objetivo aqui é ensinar como aplicar emoção, ética e posicionamento moderno nos dias atuais em qualquer conversa de venda. O passo número 1 que eu quero trazer aqui é a leitura emocional. Então leia o emocional antes do racional. Como é que você faz isso, né? O que você faz? Comece qualquer conversa identificando como o cliente se sente, não apenas o que ele pensa. Por que você deve fazer isso? Se a decisão ela é emocional, você precisa primeiro decodificar o campo onde ela se forma. Então, como que você faz isso? Puxando para a prática, pergunta sobre experiências anteriores. Observe o tom de voz, pausas, inseguranças. Valide aquelas emoções com frases simples como: bom, faz sentido você ter receio depois de tudo que você passou, mas... Bom, então um exemplo prático aqui, se o cliente já foi enganado antes, não tente vender rápido para ele. Primeiro, tenta reduzir aquele risco percebido. De forma bem resumida, é isso. O passo 2 é substitua o roteiro, aquele pitch, pelo diálogo. O que fazer? Abandone aquelas apresentações prontas e inicie com perguntas que revelam o contexto emocional. O porquê de fazer isso é que um roteiro pronto ignora o cliente. Um diálogo revela o que realmente importa para ele. E você pode usar um roteiro, veja só, você pode usar sim um roteiro meio que pronto, só que adaptando ao contexto do cliente. Então, como é que você faz isso? Faz perguntas abertas, ouça sem interromper, repita partes importantes para mostrar a compreensão que você tem. Aqui uma dica pequena que eu posso te dar é: não responda imediatamente à primeira objeção. Explore o que ela realmente significa.
Você percebeu que estes dois primeiros passos têm zero técnica de persuasão. É só escuta. Isso não é por acaso. O vendedor moderno, ele começa pela humanidade, por sentir o outro, antes de trazer algo que funcione. Passo 3 é reduza o risco emocional antes de falar de solução. O que você faz aqui é que você mostra que a pessoa está conversando com você. E por que você faz isso? Bom, sem segurança o cérebro ele não acessa a parte racional e ele entra em modo defesa. Então nada vai funcionar se ele entra nesse modo. E como é que você faz isso? Conte limites ou defeitos reais da sua solução. Deixe claro o que não se aplica ao teu cliente. Explique como evitar erros comuns. Um exemplo é que para algumas pessoas este serviço não é ideal. E deixa eu entender aqui se faz sentido para você. E aí você começa, perguntando, escutando. A transparência cria confiança imediata porque quebra aquela expectativa de manipulação, que você conhece muito bem, já deve ter passado na prática. O passo 4 aqui é conecte antes de argumentar. Então, o que você faz é mostra para o cliente que você entende o que ele sente. E por que você faz isso? Porque a conexão é um pré-requisito da influência. Aqui eu vou te ensinar como fazer isso. Nomeie emoções percebidas. Mostre identificação do tipo, muita gente que chega até mim sente exatamente isso, meu querido. Reforça aquela intenção. Meu papel aqui é clarear o seu caminho, não te pressionar. Então, uma pequena dica que eu posso te dar de novo é: conexão não é simpatia, é sintonia. Na parte seguinte desse vídeo, a gente vai explorar avançando para os próximos passos finais, mostrar os erros comuns e construir um exemplo concreto para você ver como tudo isso se integra na prática. Agora que você já entendeu como iniciar a conversa e criar conexão emocional, a gente vai concluir o tutorial com passos finais. Aqui é onde a venda realmente ganha consistência, porque você sai da teoria e entra na construção de confiança e máxima clareza em cima da mesa. Então o passo 5 aqui é: mostre a solução como continuação da história do cliente. O que você faz aqui é apresentar a sua oferta não como um produto, mas como o próximo capítulo natural daquele cliente. E por que você faz isso? Porque o cérebro ele compra histórias que fazem sentido, não argumentos soltos. É aquele ditado: 1001 características. Para que apresentar 1001 características quando na verdade o cliente ele só queria aquela uma? Reflita sobre isso. Tem um ponto muito importante aqui sobre esse dilema. Então, como que você faz isso? Relembre o que o cliente disse, conecte cada ponto ao que sua solução entrega, explique os benefícios usando a lógica do você mais o resultado. Quer um exemplo? Você pode começar assim: você me contou que perdeu tempo tentando métodos diferentes, não é mesmo? A proposta que eu vou te mostrar, ela resolve exatamente essa insegurança. Por que tal. Indo para o próximo passo, o passo 6, é que você deve reforçar a segurança emocional. O que você faz aqui é deixar claro que ele está protegido na jornada. E por que você faz isso? Bom, a segurança emocional reduz qualquer medo de errar, que é o maior bloqueio de uma decisão, o medo. E como que você faz isso? Você explica limites, deixa expectativas claras, mesmo que isso não vá de melhor encontro à tua solução. Depois você mostra os primeiros passos simples. E uma pequena dica que eu posso te dar é: a primeira vitória rápida, ela é essencial. Não mostre um mapa complexo, mas dê um caminho imediato. Até aqui você criou confiança, conexão e colocou tudo claro na mesa. Agora é hora de evitar os principais sabotadores da venda moderna. Vou trazer alguns erros comuns aqui, algumas armadilhas que muitos vendedores acabam caindo, e não subestime-as. O primeiro erro aqui é focar demais na lógica. Explicar demais,
comparar demais, argumentar demais. Isso ativa o modo racional antes da emoção e cria aquela resistência. O cliente ele sente que algo está sendo empurrado e você não quer isso. O erro 2 aqui é fazer promessas grandes demais. Aquela manipulação que funciona só por 5 minutos, mas às vezes nem isso, né? E depois destrói a tua reputação por anos. O cliente enganado, ele não volta e ainda conta para os outros. É aquele boca a boca ruim. O erro 3 é que ignorar o medo do cliente pode ser fatal. O medo, ele é invisível. Se você não nomeia, ele controla a conversa. Você precisa trazer o medo à tona. Traz ele para a superfície antes de tentar fechar um negócio. É aquela objeção que você deve sentir ela, não apenas justificá-la. O erro 4 aqui é falar mais do que ouvir. O vendedor moderno, ele não impressiona com fala, e sim com leitura emocional fina. Então eu vou dar um exemplo aqui prático e bem simples para vocês conseguirem imaginar bem o que eu quero dizer num contexto real, bem básico. O antes e depois na vida real. Quero que vocês imaginem agora a Ana, uma profissional autônoma que vende serviços e ela fala bem, ela tem experiência, mas seus clientes sempre dizem que vão pensar. É, aquele dilema do vou pensar. Então a situação inicial aqui é que Ana, ela inicia o atendimento falando da solução. Ela tenta convencer com detalhes técnicos, aquelas 1001 características que para nada servem no contexto do cliente. Recebe objeções e responde com mais explicação em cima de explicação. Bom, o resultado você já sabe, você deve imaginar. O cliente desliga, educado, mas ele não volta. A aplicação do método é que a Ana, ela decide aplicar os passos a passo que você aprendeu aqui. Então ela começa pela emoção, pergunta sobre experiências anteriores, entende as inseguranças, aqueles medos, e depois ela valida aqueles sentimentos. Depois ela reduz o risco emocional, contando o que a sua solução não faz e o que, claro, ela faz. E depois ela conecta com a história do cliente. Apresenta a oferta como próximo capítulo natural, mostra uma primeira vitória rápida. E o resultado final disso, eu posso te assegurar que o cliente ele se sente mais seguro. Ele pode até não fechar, mas ele se sente mais seguro. Ele percebe a intenção verdadeira. A decisão acontece quase sem resistência, porque agora faz sentido emocional e racional. Esse é o poder de um vendedor que entende pessoas e não só produtos. Porque acima de tudo, um cliente é uma pessoa e você precisa entender delas antes dos teus produtos. Teu produto só vai fazer sentido assim. A parte seguinte desse vídeo vai consolidar tudo isso em um checklist prático para você tomar nota e uma tarefa também que eu vou te dar para as tuas próximas horas aí. Fechamento forte para você se tornar um vendedor moderno, ético e valioso como um diamante. Chegou então a hora de transformar tudo o que você aprendeu aqui em um modelo simples, claro e, claro, replicável. Essa parte é o seu manual de bolso. Então toma nota mesmo. Se você seguir o checklist e fizer a ação prática das próximas horas que eu estou solicitando aqui, que estou te guiando para fazer, vai perceber a diferença imediata na forma como seus clientes reagem a você, porque você mudou essa tua mentalidade. Então o checklist final do tutorial é: primeiro, entenda o emocional antes do racional. Pergunte, observe, valide. O cliente ele precisa se sentir compreendido antes de pensar em alguma solução. Segundo, substitua o discurso por diálogo. Abandone aquele roteiro decorado. Converse, explore, ouça mais do que fala. Terceiro ponto é: reduza risco emocional. Mostre os teus limites da tua solução. Isso não tem problema nenhum você não conseguir solucionar tudo. Explique defeitos, quebre a expectativa daquela manipulação. Mas claro, traga também a tua verdade à tona. O quarto ponto aqui é que conecte antes de persuadir. Nomeie emoções. Mostre que você está do lado do cliente, não contra ele. Quinto,
ponto aqui é que você deve apresentar a solução como parte da história do cliente. Não é sobre o que você vende, mas sim o que ele quer se tornar, o que o cliente quer no final das contas. Sexto ponto aqui é: reforce a sua segurança e primeiros passos. Entregue com clareza, mostre o que acontece nos primeiros dias, 7 dias e 30 dias. Deixe isso pronto para que você consiga facilmente deixar isso claro, de preferência visível. Que vai ser resolvido em 7 dias, em 30 dias ou mais. Essa é a expectativa do que você entrega e a expectativa que o cliente deve conectar e visualizar isso na cabeça dele, imaginando esses prós, né, esses resultados na prática. Quando você segue esses 6 pontos, a venda ela deixa de ser um debate e ela vira uma decisão natural do cliente, porque agora faz sentido. Não apenas racional, mas emocional antes do racional. Então, a ação prática que eu te convido para fazer nas próximas horas é: escolha um cliente ou um lead, um seguidor que tenha demonstrado interesse recentemente. Aí o seu desafio aqui é aplicar só os 3 primeiros passos dessa metodologia toda que eu te trouxe nesse vídeo. Leia emocional, conduza um diálogo e não um roteiro pronto. Conecte o teu roteiro de maneira que você consiga conectar com o contexto. Você até pode ter um roteiro como base, não estou dizendo que não, o roteiro ele pode guiar você, mas ele não deve ser pronto. Você deve conectar a lógica do teu roteiro para sim o contexto do cliente. Assim você reduz o risco emocional e você não deve apresentar a sua solução, não tente fechar. O seu único objetivo aqui é criar confiança e clareza. O que vai acontecer? Aí que eu te pergunto. Você vai perceber como o cliente relaxa, abre mais informações e começa a se aproximar emocionalmente. Tá aí. Essa é a primeira vitória rápida. Você prova para si mesmo que vender é uma consequência natural de entender pessoas. Trazendo então para o fechamento do vídeo, o vendedor como um diamante. O conteúdo inteiro desse vídeo que eu trouxe, que inspirou todo esse passo a passo e esses conceitos, mostra uma verdade simples. O vendedor moderno, ele não é um falante, ele não é apenas uma pessoa que muitos dizem extrovertida. Na verdade, o introvertido ele se dá muito bem porque ele é um leitor de emoções. Você não precisa manipular, pressionar ou fazer teatro, aquele teatro exagerado que parece que você está manipulando porque está inventando muita roda. Mas você precisa entender como as pessoas elas decidem. Então, ser de verdade e se lapidar continuamente. Um diamante ele só revela o seu brilho depois de trabalhado. Como com você, na verdade, é igual um diamante. Cada conversa, cada cliente, cada objeção é uma chance de polir mais uma faceta. Então, quanto mais lapidado você fica, mais raro você se torna. E quanto mais raro, mais valioso. Porque poucos fazem isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, então comenta aqui qual faceta do seu diamante de vendas está mais lapidada e qual que você quer desenvolver primeiro. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e continue essa jornada da evolução profissional, mas também humana. E lembre-se, vender é servir e quem serve com a verdade nunca fica sem caminho. Então faça isso sem exageros.